Olá a todas, a todos e a todas. Meu nome é Fernanda Tomás, professora do Departamento de História da UFJF e leciono especificamente a disciplina de História da África. Eu quero conversar aqui com vocês um pouco sobre negacionismo, mas especificamente negacionismo em torno do racismo. Eu acredito que vocês já devem ter escutado falar que não existe racismo no Brasil, ou mesmo um papo que diz que o racismo no Brasil é brando, né? E eu pergunto a vocês, seria brando ou ausente esse racismo numa sociedade em que viveu mais de 300 anos de escravidão? Ou se a gente pensar na atualidade, né, a população que menos tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade e que tem a menor remuneração, as piores condições de trabalho, curiosamente, é a população negra. Seria mesmo tão ausente esse racismo? Bom, essa ideia de negacionismo, ela não é recente. Negacionismo em torno do racismo, ela não é recente na nossa sociedade. Por exemplo, a gente consegue perceber um pouco os indícios disso desde a década da primeira metade do século XX. Já no finalzinho da primeira metade do século XX, na década de 1940 e 50, por exemplo, surgiu uma teoria que é chamada democracia racial. Na verdade, ela é influência de várias teorias, né? Mas a ideia da democracia racial dessa teoria é defender em que o Brasil é um país miscigenado e que essa miscigenação que vem desde a escravidão, enfim, ela ocorreu e ocorre a partir de relações harmônicas. O que eu quero dizer com isso? A partir de relações igualitárias, né? Em que as pessoas têm as mesmas condições ou similares condições sociais, mas que também não há exploração, né, nessa sociedade. E pensando no sentido racial, inclusive. E pelo que a gente acabou de falar, isso é bem difícil, né? Bom, a própria ideia de democracia racial, né, e aí pensando no próprio negacionismo, por exemplo, a gente sabe que são concepções, né, e teorias que, de certa forma, ela consegue talvez aliviar, né, o peso de alguns privilégios que algumas pessoas possuem. Então, assim, é mais fácil você dizer que não tem, e aí o problema é o seguinte: se eu digo que não tenho, eu não vou discutir sobre isso. Se eu digo que não tenho, eu não vou buscar formas de resolver ou de solucionar uma realidade que pode ser hostil para grande parte da população. Curiosamente, está falando de uma população num país que alcança cerca de 55%. 55% composta por população negra. O Brasil é composto por população negra. E aí a gente consegue entender por que o racismo durante muito tempo foi pouco discutido, por que durante muito tempo pouco se pensou, seja em políticas para a melhoria de condições de vida da população negra, ou seja, outras formas, né, tentativa de diminuir ou de enfrentar o próprio racismo. Bom, recentemente, umas décadas, na verdade uns anos para cá, alguns anos para cá, passou a se falar mais de racismo, cada vez mais diferentes grupos sociais e pessoas passou a desacreditar na ideia da democracia racial. E isso aconteceu principalmente pela atuação do movimento negro, né, de vários coletivos negros que constantemente, na verdade, lutaram para que se evidenciasse o racismo, né, e que se acabasse com essa ideia de democracia racial, mas também isso aconteceu em função da obrigatoriedade do ensino de história da África, da cultura afro-brasileira, que isso chegou nas escolas, que isso ampliou o grupo de pesquisas e, na verdade, formou muitas pessoas para pensar nessa realidade racialmente desigual. Mas também isso ocorreu, por exemplo, com a discussão sobre políticas de ação afirmativa, sobretudo políticas de cotas. Até porque as políticas de cotas elas foram importantes para discutir o racismo, para pensar nos privilégios. E é isso, né? E quando se afeta os privilégios, passa a se discutir. Então, isso foi importante para que, nos últimos anos, passasse a identificar mais o racismo e desacreditar ainda mais na ideia de democracia racial. Mas o curioso é que a ideia de democracia racial ela esteve tão presente durante muito tempo, né, na nossa sociedade, que ainda tem muita gente que acredita nela. Infelizmente, a gente tem pessoas que ocupam um papel importante na nossa sociedade, tal como o nosso presidente da República e o seu vice, que defendem, insistem
e em defender de que não há racismo no Brasil. E o que eu espero é que cada vez mais possamos ter espaços de abertura para falar sobre e lutar para que essas teorias elas se acabem, até porque elas afetam e prejudicam a vida de muitas pessoas. Eu estou falando dessas pessoas que é por parte da população negra. E é isso.